Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Então, a palavra de Deus para os nossos corações nessa manhã. Você que está chegando agora, eu já convido você a pegar a sua Bíblia, abra ela lá no Evangelho de Lucas, capítulo de 24. Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu agora pela manhã. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. Sejam todos bem-vindos, façam um excepcional dia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Esse texto é um texto da minha leitura diária e eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje. Então, você que está chegando agora, seja bem-vindo. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Estamos aí com o coração nessa palavra e eu quero compartilhar com vocês. Tá certo? Então, eu quero orar, primeiramente fazer uma oração com vocês. Enquanto as pessoas vão aí compartilhando essa live, chamando outras pessoas, tá certo? Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, eu vou orar com vocês. Você que está entrando aí, se quiser mandar a sua saudação. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado que estais nos céus, mais uma vez nós entramos na Tua presença no dia de hoje, exatamente nesta manhã, Pai, onde já se iniciamos o dia. Já iniciamos, ó Pai, esta quarta-feira e como primícias, ó Pai, queremos ofertar esse dia em Tuas mãos. E é por isso que nós estamos aqui diante da Tua palavra, porque sabemos da importância que ela tem, ó Deus, em nossas vidas e o significado dela para os nossos dias. Por isso pedimos, ó Pai, que através do Teu Espírito o Senhor venha iluminar as nossas mentes, venha abrir os nossos olhos para que nós possamos contemplar e enxergar, ó Deus, e entender os mistérios da Tua palavra. Pai, fala conosco nessa oportunidade, toca os nossos corações, enche-nós, ó Pai, com o Teu Espírito, nos revela, ó Deus, o Espírito através da letra e nos vivifica, ó Deus, segundo a Tua boa vontade. Pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu amor, eu peço pela vida de cada um dos meus irmãos que estarão aqui conosco, assistindo essa live, que o Senhor, ó Pai, venha usar as nossas vidas através da nossa instrumentalidade, ó Pai, de nosso ser. Seja através do compartilhamento, seja através dos likes, ó Deus, que seja feito tudo para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu peço e te agradeço. Amém. Então eu quero convidar você para abrir a Bíblia, você que está em posse dela, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Nós estamos ao vivo aqui pelo Instagram. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, e o versículo de número 13. O texto diz assim, ó: E eis que dois deles, naquele mesmo dia, ia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E conversando entre si a respeito de todas essas coisas que haviam acontecido, e ocorreu que, enquanto eles falavam e perguntavam um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e caminhava com eles. Mas os olhos deles estavam embargados para que o não reconhecessem. E ele lhes disse: Que diálogos são esses que tendes entre vós, enquanto caminhais? E por que estáis tristes? E eles se detiveram. O versículo 28 diz assim: E se aproximaram da aldeia para onde iam, e ele fez com que iam mais longe. E eles insistiram com ele, dizendo: Fica conosco, porque chegamos à hora da tarde
e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando ele reclinado com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-o, distribuiu entre eles. Com isso, foram abertos os olhos de ambos, e eles reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Então você vai observar que o texto que nós lemos é um texto que está inserido no Evangelho da qual o Dr. Lucas escreveu. E esse texto ele acontece algumas semanas ou alguns dias antes do Pentecoste. Nós vamos observar que Jesus ele já é ressurreto, ele já tinha ressuscitado dentre os mortos, e agora existem dois discípulos que estão a caminho de Emaús. Vocês vão observar que no capítulo 24, versículo 13, esses dois discípulos, o texto diz que naquele mesmo dia, é o terceiro dia após a ressurreição de Cristo, e o texto diz que naquele mesmo dia eles iam para uma aldeia. Observe que a palavra aldeia, ela significa e nos traz um entendimento de lugar de descanso. A palavra aldeia, ela nos traz esse sentido, lugar de descanso, de repouso. E o interessante é que as pessoas que vão para a aldeia, elas vão para repousar, elas vão para descansar, elas vão para tirar um descanso. E eu entendo que esses discípulos, eles estavam regressando, eles estavam saindo de Jerusalém, porque Cristo tinha ressuscitado e já não estavam mais entre eles ali. E esses discípulos agora eles estão voltando para a aldeia, ou eles estão indo para essa aldeia. E o interessante é que eu entendo que às vezes nós, por não vermos o resultado de alguma coisa, nós regressamos para as aldeias. Nós voltamos para o lugar de descanso. E a palavra Emaús, ela traz no seu significado águas quentes. Então observe que eles estavam persistindo para um caminho de descanso. Eles estavam persistindo em um caminho como que eles estivessem dizendo, está tudo acabado. Jesus não ressuscitou, então o que nos resta agora é ir para um lugar de descanso. E aí você vai observar que eles então decidem ir para esse lugar de descanso. Eles decidem ir para esse lugar de águas quentes. Observe que na nossa vida, às vezes isso acontece conosco, por nós não vermos o resultado daquilo que nós esperávamos, porque esses discípulos, eles esperavam que Jesus restaurasse o reino de Israel. Eles aguardavam que Jesus restaurasse o reino de Israel naqueles dias. E por isso não acontecer, eles então decidem regressar para um lugar de descanso, para um lugar de águas quentes, que é o significado da palavra Emaús. E aí o versículo 14 diz assim: e conversavam entre si a respeito dessas coisas. Observe que eles estão agora descendo para Emaús, eles estão saindo de Jerusalém e eles estão indo sentido a Emaús, sentido de águas quentes, porque eles estavam buscando descanso, eles estavam persistindo em um caminho de tranquilidades. Só que neste caminho eles então começam a conversar entre si. O texto diz que eles estavam conversando entre si a respeito de todas essas coisas. Que coisas, Hugo? As coisas que tinham acontecido ali nos 3 dias que tinham se passado, todo o tumulto que tinha acontecido em Jerusalém, eram essas coisas que eles estavam conversando a respeito da crucificação de Jesus, a respeito do julgamento dele diante do Sinédrio. Então observe que esses discípulos, eles estavam conversando sobre essas coisas
Porém, eles estavam conversando algo específico, eles estavam falando a respeito de Jesus. Eles estavam falando a respeito do Cristo. Eles estavam falando a respeito do próprio Senhor Jesus. Bom dia, meu amor. Você está bem? Beijo. Então observe que eles estavam falando a respeito de Cristo. Eles estavam falando algo específico, eles estavam falando do próprio Jesus. Jesus era o centro daquela conversa. Jesus era o centro daquele diálogo. Jesus era o centro daquele assunto a qual eles estavam conversando. O texto diz: e conversavam entre si a respeito de todas essas coisas que haviam acontecido. Observe que eles estavam conversando a respeito de Jesus, porém eles estavam conversando a respeito de coisas que haviam acontecido. Eles estavam conversando a respeito de coisas do passado, eles estavam com o saudosismo, eles estavam conversando a respeito de coisas que tinham acontecido, além de ser o centro. Jesus era o centro dessa conversa. E eles se esqueceram que Jesus tinha dito, e o meu coração se alegra, porque Jesus disse para eles, aqui mesmo no Evangelho vai dizer que Jesus fala assim, ó: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente no meio deles. Eles se esqueceram disso, e por eles se esquecerem disso, isso não quer dizer que isso invalidou a palavra de Jesus. Eu tenho uma palavra para o seu coração nessa manhã. Talvez você tenha se esquecido de algo que Jesus disse ao seu respeito, mas isso não quer dizer que invalidou aquilo que ele tem dito ao meu e ao seu respeito. Nós esquecermos de algo que Jesus tem dito ao nosso respeito, isso não quer dizer que invalida a promessa que ele fez ao nosso respeito. Então observe que Jesus, ele é atraído por isso. O texto vai dizer que eles estão conversando a respeito do que Jesus estava falando ali, do que eles estavam conversando entre si. Eles estavam conversando entre si, e aí Jesus, então, o texto diz assim, ó: por mais que eles estavam falando a respeito de coisas do passado, porque muitas das vezes nós nos prendemos ao passado, porque muitas das vezes nós nos prendemos ao saudosismo. Ah, mas naquela época era assim que acontecia, Hugo. Naqueles dias era assim que acontecia. E olha só que interessante. O versículo 15 ele diz assim, ó: e ocorreu que, enquanto falavam e perguntavam um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e caminhava com eles. Então observe que para atrair Jesus existe pelo menos 3 processos ou 3 partes. A primeira parte é conversar, segunda parte é falar, terceira parte é perguntar. Observe que o texto diz que enquanto eles falavam e perguntavam, o próprio Jesus apareceu ou se aproximou e caminhou com eles. Nós vamos observar que agora esses discípulos, eles estão caminhando ainda, eles estão sentido a Emaús, sentido ao descanso, à aldeia que eles queriam descansar, eles queriam persistir no caminho deles, eles achavam e acreditavam que aquilo ali, que Jesus tinha estado com eles, não era o Messias. E agora eles estão a caminho, eles estão conversando sobre tudo aquilo, eles estão perguntando, e sem ter o devido cuidado, porque às vezes nós não temos isso. Jesus, ele falou, Jesus disse para eles, ó: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu se faço presente, ali eu estarei presente. E eu dou graças a Deus porque aqui nessa live já tem pessoas e nós estamos reunidos no nome de Jesus. Então ele já se faz presente aqui no nosso meio. Ele já se faz presente aqui nessa transmissão ao vivo.
E pode ter certeza que Ele vai abrir os nossos olhos através da revelação da sua palavra. E aí o texto diz que agora eles estão ali a caminho de Emaús, eles persistem no caminho de Emaús, eles persistem, por mais que Jesus já estava ali entre eles agora. O texto diz que Jesus, o próprio Jesus, se aproximou e caminhava com eles. E eu gostaria que vocês observassem comigo o texto de Lucas, capítulo 24, versículo 15. O texto diz assim, ó: o próprio Jesus se aproximou e caminhava com eles. E a palavra aproximou, ela traz um sentido na raiz de pastar. Hugo, como assim? O próprio Jesus, demonstrando humildade, Jesus pastou com eles no sentido de ouvir o que eles estavam falando. O texto diz que Jesus se aproximou, e essa palavra também traz o sentido de Deus próximo ao homem. Então Jesus, na humildade dele, se aproximou desses discípulos. O próprio Deus encarnado, ressuscitado, ressurreto, se aproximou de dois homens, e agora se aproximou deles e parou para ouvir o que eles estavam falando. E é impressionante que o texto vai dizer que Jesus caminhou com eles. Jesus, sendo Deus ali já ressuscitado, poderia interrompê-los. No momento que Jesus apareceu para eles, Jesus já poderia ter interrompido aquilo ali. Aquele diálogo que eles estavam tendo, aquela conversa, aquele saudosismo, um tom melancólico de tristeza. Jesus se aproxima deles e em toda a humildade que Jesus tem e tinha naquele momento, Jesus parou para ouvi-los. E o interessante é que o texto continua dizendo assim: mas os olhos deles estavam embargados, para que o não reconhecesse. Então observe que agora o texto vai nos mostrar que os olhos daqueles discípulos tinham algo em comum. Os olhos daqueles discípulos, a janela da alma, aonde eles poderiam se alimentar a alma deles, os olhos, os mesmos olhos que fez com que Eva desejasse o fruto e comesse do fruto, os mesmos olhos que muitas das vezes permaneceu fechado como Agar diante o poço d'água. Esses olhos agora também estavam embargados. E isso fez com que eles não reconhecessem que era Jesus que estava ali. Observe que muitas das vezes o que impede de nós reconhecermos que Jesus está ao nosso lado é os nossos olhos com escamas, como o de Paulo. Porque Paulo também tinha escamas nos olhos. E isso impediu que ele reconhecesse quem era Jesus, quem era Deus de fato. Então observe que os olhos desses discípulos que estão a caminho de um descanso, esses olhos deles estavam embargados, e isso impediu que eles reconhecessem que era Jesus que estavam ali. E aí o versículo 17 diz assim, ó: E ele lhes disse: que diabos são esses que tendes entre vós enquanto caminhais? Então, eu acredito que durante esse percurso, alguns estudiosos dizem que era mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús. E eu acredito que na metade desse caminho, Jesus, então, ele interrompe esse diálogo e fala: que conversa é essa que vocês estão tendo? Que diálogos são esses que tende entre vós enquanto caminhais? Jesus pergunta como se ele estivesse dizendo: que conversa é essa que vocês estão tendo a respeito do Verbo encarnado? Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Então Cleopas diz assim, ó, versículo 18: és tu o único recém-chegado a Jerusalém, que não sabe as coisas que nela ocorreram nesses dias? Então observe que Jesus ele faz uma pergunta e Cleopas responde
mostrando que Jesus era um recém-chegado, mas eles não sabiam de fato que eles estavam conversando a respeito daquele que era o único recém-chegado, entre aspas, na visão deles. Mas eles estavam falando do próprio verbo, que era o Jesus. E aí o versículo 28, ainda do capítulo 24, o texto diz assim: e se aproximaram da aldeia para onde ia, e ele fez com que iam mais longe. Então Jesus, ele explica, o texto vai dizer, é que eu não vou ler todo o texto, mas Jesus explica a respeito de todas as coisas para esses discípulos. E agora Jesus está aproximando da aldeia que eles iriam ficar, e Jesus faz com que vá um pouco mais longe. E eu entendo que Jesus faz isso para ver a intenção do coração desses discípulos, para ver o interesse deles. Observe que às vezes Deus, ele quer entender e mostrar para nós mesmos qual é o nosso interesse diante da palavra dele. E aí Jesus faz com que vá mais longe. E aí os discípulos, então, eles insistem, como que se estivessem implorando para Jesus, para que Jesus ficasse com eles. O versículo 29 diz assim: e eles insistiram com ele, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, o sol já tem declinado, já tem chegado a noite. E aí o versículo 30 diz: e aconteceu que, estando ele reclinado com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo, distribuiu entre eles. Eu quero chamar a sua atenção para você entender o texto, porque Jesus, ele está com esses discípulos, e o texto diz que eles estavam com os olhos embargados, eles estavam com os olhos turvos, lagrimejando, e eles não conseguiram reconhecer que era Jesus. Esses discípulos, eles estavam com lágrimas nos olhos, eles estavam tristes pelo que tinha acontecido, e essa tristeza fez com que eles não reconhecessem que Jesus era quem estava com ele. Observe que às vezes o sentimento que nós temos a respeito de algo vai fazer impedimento para nós reconhecermos que Jesus está conosco. O sentimento que temos a respeito de algo vai fazer com que os nossos olhos fiquem embargados, e isso vai impedir que nós enxergamos que Jesus está conosco. O interessante é que o texto diz que depois que Jesus parte o pão, eles então entendem que é Jesus. O interessante é que aí o texto fala assim, ó: não ardiam os nossos corações quando ele falava todas essas palavras. Eles reconhecem que era Jesus. E o interessante é que o texto diz que os olhos deles não foram, as escamas não caíram enquanto Jesus estava falando a palavra. As escamas não caíram quando eles estavam no caminho, Jesus explicando, desde lá do Gênesis aos profetas, os salmos, toda a quilometragem que eles caminharam com Jesus. O texto não diz que as escamas dos olhos deles caíram quando Jesus estava revelando a palavra. O texto não diz que eles começaram a conhecer Jesus quando eles entraram ali dentro daquele ambiente de intimidade. Eu entendo que as escamas só vão cair quando nós estivermos na mesa. Hugo, como assim? Observe o texto. O texto diz assim, ó, versículo 31. Com isso foram abertos os olhos de ambos. Observe que o versículo 31, ele está precedido pelo versículo 30. E o versículo 30 diz que Jesus, ele pega o pão, reclinando a mesa, tomou o pão
e o abençoou. Então observe que os olhos só vão ser abertos quando nós estivermos num ambiente de intimidade, participando do corpo de Cristo. Observe que os olhos só vão ser abertos, não é quando existe aquele movimento, aquele Pentecoste. Os olhos não são abertos quando há todo este movimento, apesar de ser um movimento bom, que nós gostamos. Mas o que abre os olhos não é a revelação da palavra, porque Jesus estava revelando para eles. O que abre os olhos não é quando o coração arde, porque o coração deles estava ardendo quando Jesus estava revelando a palavra. Mas o que abre os nossos olhos é quando nós reclina a mesa com Cristo. O que vai abrir o meu olho e o seu olho, os nossos olhos, é quando nós nos reclinarmos à mesa com Cristo. O interessante é que quando se fala de mesa, está falando de relação íntima. Eu disse esses dias em uma igreja onde nós estávamos ministrando que a mesa, ela é a mesma, traz o mesmo sentido de a cama para o esposo e para a esposa. A mesa, a comunhão da mesa, é o mesmo sentido da igreja com Cristo. É um lugar de intimidade. Os olhos daqueles discípulos só foram abertos quando Cristo, ele reclina a mesa, ele deitou-se com a igreja. Porque eu não sei se você sabe, mas ali já era a esposa. Ali não era a noiva mais. Aqueles discípulos ali já faziam parte da esposa, já era a esposa. Jesus não estava cometendo nenhum tipo de fornicação, porque Cristo Jesus, ele já era casado, ele já estava casado, ele já era esposo da igreja. Então observe que os nossos olhos só vão ser abertos quando nós estivermos numa relação íntima com Jesus. Os nossos olhos só vão ser abertos quando nós estivermos na comunhão com Cristo. Os nossos olhos só serão abertos quando nós estivermos fazendo parte da comunhão do pão. Porque o texto diz que quando eles reclinou a mesa com Jesus, eles deitaram-se na mesa com Jesus, era a esposa que estavam ali. Não era a noiva mais, era a esposa. Era o esposo deitado com a esposa, e aí ele traz na comunhão, ele revela quem é ele. Eu imagino Jesus partindo do pão. O texto diz que ele tomou o pão, abençoou e partiu. E quando Jesus parte o pão, os discípulos veem ali nas mãos a marca. Então observe que no ato da intimidade, da relação de Cristo com a igreja, do esposo com a esposa, os olhos são abertos. Observe que os olhos só serão abertos quando nós estivermos diante dessa intimidade. Os olhos das pessoas só serão abertos quando elas estiverem diante da mesa, diante daquele momento de comunhão. E as pessoas não entendem, elas fazem as ceias exclusivas. Alguns fazem a ceia exclusiva para eles ali mesmos. E eles não trazem pecadores, não para participar da ceia, é claro, mas para ver, para entender. Jesus disse: anunciai a morte até que venha. E nós temos que anunciar para quem, Hugo? Para os pecadores. E o interessante é que os olhos desses discípulos, eles foram abertos. Os olhos desses discípulos foram abertos. É interessante que eles estavam a caminho de um descanso, eles estavam a caminho de um repouso, até mesmo eles estavam a caminho de águas quentes. E eu entendo que quando nós buscamos águas quentes, queremos relaxar. Era isso que eles estavam buscando. E eles estavam buscando isso lá em Emaús. E Jesus aparece para essas pessoas, para esses discípulos. E quando Jesus aparece para esses discípulos, Jesus agora aquece o coração deles, mas as escamas não caem.
Porque o que faz cair as escamas não é a revelação da palavra. O que faz cair as escamas não é o quanto o pregador prega bonito. O que faz cair as escamas não é o quanto você conhece da palavra, porque eles estavam conhecendo da palavra. O que faz cair as escamas, o que faz cair as escamas dos nossos olhos, o que vai tirar todo o embaraço dos nossos olhos, é quando nós deitarmos na mesa, quando nós nos relacionarmos com Cristo na mesa. Ou seja, quando nós participarmos do corpo, quando nós nos alimentarmos de Cristo. É isso que vai tirar todas as escamas, é isso que vai tirar todo aquele embargo dos nossos olhos, todas aquelas lágrimas de tristeza. É isso que vai tirar todas aquelas escamas. O que, Hugo? A comunhão de Cristo na mesa, a comunhão com Jesus na mesa. O problema é que as pessoas elas não entendem mais o real significado disso. E o interessante é que no mesmo paralelo, essa passagem, a cronologia dela é que depois disso, nós vamos ver outro fato acontecendo. Que fato é esse? O Evangelho de João. Nós vamos ver agora alguns discípulos, é claro que não já são os mesmos, mas você vai ver alguns discípulos, Pedro é um deles, e eles falam que eles pegam as redes e eles vão pescar. Observe que Jesus, ele tinha morrido e ressuscitado e agora ele estava ausente. Só que Pedro e João e outros discípulos têm a mesma postura desses dois discípulos que estão a caminho de Emaús. Eles vão para a prática antiga e Jesus também tem um encontro com eles na praia. E aí você vai ver que Jesus ele tem um encontro com eles. E aí Jesus pergunta para eles: vocês têm alguma coisa de comer? E aí eles falam: nós estamos aqui a noite toda pescando e nós não pescamos nada. E aí Jesus fala para eles: lança a rede do lado direito. E agora eles lançam a rede e eles conseguem apanhar uma quantidade muito grande de peixe. E o que me chama a atenção é que quando eles vêm para a beira da praia, o texto vai dizer que Jesus tem assado pão, peixe para eles. Observe que Jesus, ele sempre tem algo pronto para nos dar. Mas muitas das vezes nós queremos desistir. Muitas das vezes nós queremos parar. Muitas das vezes por não acontecer aquilo que nós esperávamos, porque esses discípulos, eles aguardavam que Jesus restaurasse o reino naqueles dias. E isso acabou frustrando o pensamento desses discípulos. Isso acabou frustrando a mentalidade deles. E essa frustração fez com que eles voltassem. Observe que uns discípulos foram para um lugar de descanso, buscaram repouso, um conforto. Outros foram para as velhas práticas, foram trabalhar. E aí Jesus vem e restaura eles. Jesus vem e traz para eles pão, peixe, alimento. E eu já encerro a minha palavra nessa manhã. Jesus, ele... Primeiro ponto que eu quero falar com vocês, para me encerrar. Ele não esqueceu daquilo que ele te disse. Jesus não se esqueceu daquilo que ele te disse. Aqueles discípulos tinham se esquecido. Jesus falou: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu faço-se presente no meio deles. Eu estarei presente no meio deles. Esse é o primeiro ponto. Talvez você tenha se esquecido daquilo que Jesus disse ao seu respeito. Talvez você tenha se esquecido. Mas Jesus, ele jamais se esqueceu daquilo que ele te disse. E aqueles discípulos se esqueceram do que Jesus tinha dito, e aí isso atraiu Jesus. Este é o segundo ponto. Quer atrair Jesus para o meio da sua vida? Quer atrair Jesus para o meio do seu dia a dia? Primeiro ponto, você tem que falar sobre ele. Segundo ponto, você tem que conversar sobre ele. Terceiro ponto, você tem que perguntar sobre ele. O problema é que as pessoas elas querem ter Jesus
entre elas, mas elas não falam sobre ele, elas não perguntam sobre ele e elas não conversam sobre ele. Mas isso não quer dizer que, porque você se esqueceu de algo, isso não vai invalidar aquilo que Jesus disse ao seu respeito. E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês é, para me encerrar, Jesus, ele se revela na mesa. Jesus se revela na comunhão. E todas as vezes que ele se revelar na comunhão, as escamas dos olhos nossos irá cair. O terceiro ponto é, Jesus se revela na mesa. E todas as vezes que ele se revela na mesa, lugar de intimidade, lugar de comunhão, as escamas dos olhos irão cair. Os nossos olhos irão se abrir somente quando nós estivermos na mesa. É muito gostoso ter a revelação da palavra, é muito bom. É muito gostoso ter todo aquele movimento do Pentecoste, da intimidade, da revelação da palavra, o coração queimar nos dias de avivamento, é muito bom. Mas é muito melhor quando os olhos se abrem e nós reconhecemos Jesus em nossas vidas. É muito melhor quando os nossos olhos se abrem e nós conhecemos Jesus de fato, quem Ele é em nossas vidas. Eu quero orar com vocês, mas antes disso, eu quero fazer um convite para vocês. Todos os dias, de segunda a sexta, eu vou estar aqui com vocês a partir das 5 horas e 59 minutos. Eu vou estar aqui todos os dias, 5 horas e 59 minutos. Nós vamos agora entrar em Atos dos Apóstolos e nós vamos decorrer alguns temas aí no livro de Atos. Eu vou orar com vocês. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de, mais uma vez, no dia de hoje, estarmos iniciando o nosso dia diante da Tua Palavra. Muito obrigado, Deus, pela revelação da Tua Palavra. Muito obrigado, Deus, pelo Teu Espírito que nos vivifica através da Tua Palavra. Pois a Tua Palavra, ela é viva e ela é vida para nós. Por isso, Pai, eu peço por aqueles que estiveram conosco, mas eu também rogo por aqueles que ainda irão assistir essa live, que o Senhor, ó Deus, venha tocar nos nossos corações, que essa palavra venha queimar dentro de nós e sabermos, ó Pai, que o Senhor não se esquece, entendermos, ó Pai, que o Senhor se faz presente em nosso meio quando nós falamos do Senhor, e é por isso que nós estamos agradecidos, porque nós estamos aqui falando do Senhor, nós estamos aqui perguntando do Senhor, nós estamos aqui conversando a respeito do Senhor, e nós sentimos a Tua presença, os nossos corações queimam, nós nos alegramos, mas o que mais nos deixa feliz é saber que o Senhor se revela na mesa, é saber que o Senhor tem intimidade na mesa, é entender que o Senhor, ó Pai, tem relação com a Tua esposa na mesa. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor, ó Deus, permita-nos a participarmos do pão, comermos da intimidade, da comunhão do Senhor na mesa. Que o Senhor, ó Pai, nos dê esse entendimento, que é na mesa da comunhão que o Senhor, ó Pai, abre os nossos olhos. É muito bom ter um entendimento da Tua Palavra, é muito bom ter um entendimento da revelação da Tua Palavra, é muito bom queimar os nossos corações por causa da Tua Palavra, mas isso não abre os nossos olhos. O que abre os nossos olhos, ó Pai, é a comunhão da mesa, da intimidade, da relação do esposo com a esposa. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor, ó Deus, da mesma forma que o Senhor se revelou a esses discípulos, da mesma forma que o Senhor, ó Deus, animou, ó Pai, aqueles discípulos que foram pescar, ó Deus, nesta mesma semana, a qual eles estavam vivendo, ó Deus. Que o Senhor se revele a nós. Que o Senhor se revele a nós. Pai, fica conosco no dia de hoje. Nós já ofertamos a Ti, ó Deus, esse dia como primícias. As primeiras horas desse dia, ó Pai, nós ofertamos a Ti como primícias.
que o Senhor receba, ó Pai, como gratidão, porque o Senhor é Deus em nossas vidas e o Senhor tem o senhorio sobre as nossas vidas. Por isso nós ofertamos a Ti a primeira hora desse dia. As primeiras horas desse dia nós ofertamos a Ti, ó Pai. Nós não ofertamos ao trabalho. Nós não ofertamos, ó Pai, nada nessa vida, a não ser ao Senhor. Por isso nós somos gratos. E eu peço também, ó Deus, agora pelo café da manhã, café da manhã para a alma, onde a minha esposa irá ministrar, ó Deus, que o Senhor utilize ela em Tuas mãos, usa ela pela Tua boa vontade. O Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é glorioso, o Senhor é quem nos revela, mas que a Tua palavra venha arder em nossos corações e nós venhamos participar da mesa da comunhão, Deus. Em nome de Jesus eu peço e Te agradeço. Amém. Deus abençoe a sua vida e até uma próxima.